Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Joinhas, professor de atualidades de vocês. O tema da nossa 10ª aula de atualidades é espaço, né? É a nova corrida espacial, então não é um tema que se passa na Terra, beleza? Vamos falar primeiro da primeira corrida espacial, né? É para a gente falar da nova. Então, a primeira corrida espacial, ela aconteceu durante o período de Guerra Fria. Então, foi o período pós Segunda Guerra Mundial, lá desde 1950 alguma coisa até 1970 alguma coisa, né? O que importa para a gente aqui é saber o que aconteceu ali durante essa corrida espacial. Então, o objetivo dessa corrida espacial era chegar à Lua. Não era só sair da Terra e, andar, e ficar vagando no espaço, mas sim chegar à Lua. Beleza? Quem protagonizou essa corrida espacial foi os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, ali dois polos ideológicos muito fortes que tentavam não se engalfinhar, né, por uma guerra, já que isso não era ideal para nenhum dos dois, dados os resultados da Segunda Guerra Mundial. Mas eles tentavam ainda assim demonstrar força hegemônica, né? Tentavam conquistar o mundo mesmo, dizer qual ideologia era melhor, enfim. Não tem um resultado aí, né? Dessa questão ideológica, mas tem o resultado da Segunda Guerra, da Guerra Fria, tá bom? Quem deu start à Guerra Fria, à corrida espacial, foi a União Soviética com o lançamento do primeiro satélite virtual, o Sputnik 1, né? Que é esse daqui. E ele aconteceu em 1957. Aí, depois de 12 anos, o homem pisou a Lua pela primeira vez. Quem fez isso foi o Neil Armstrong, esse astronauta aqui. E isso aconteceu em 1969, na missão Apollo 11, né, pelos Estados Unidos. Então, foi os Estados Unidos que conseguiu chegar à Lua primeiro. Tudo bem? Quem é fã de ficção científica talvez já tenha ouvido falar esses nomes aí. Mas enfim, dizem que a primeira frase dita pelo astronauta Armstrong foi: "É um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." Se você for pesquisar isso, você vai ver que tem divergências nas referências. Na verdade, não foi a primeira frase que ele falou, mas enfim, não é o que interessa pra gente. Eu só trouxe esse resumo aqui para demonstrar que essa corrida espacial não é de agora, né? Ela já acontecia desde o século passado. Vocês vão estudar isso com mais calma, com mais detalhes, né? Na área de geografia e de história, mas não é o que a atualidades quer aqui agora, beleza? Hoje a gente vai falar do novo. Antes de falar do novo, é importante saber por que explorar o espaço, né? Já que qual o motivo? A gente tem tanto problema aqui na Terra, por que explorar o espaço? Né? Nós temos aqui três possíveis perguntas a serem respondidas. É uma situação de necessidade, a gente precisa explorar o espaço. É uma situação de ambição, eu quero explorar o espaço para conquistar alguma coisa. Ou é uma situação de curiosidade, eu acho que eu quero explorar o espaço porque eu não conheço, né? Enfim, daí a gente pode diferenciar um pouco isso, destrinchar um pouco isso, tá? E aí eu vou tentar ser bem sucinto nessa parte, porque isso daqui daria só uma aula gigantesca, então não é o caso aqui. Interesse da humanidade pelo desconhecido. Nós, enquanto espécie, né, os seres humanos, a humanidade por si só, tem interesse pelo desconhecido, inclusive tem interesse em explicar o desconhecido, né? Por isso que religiões foram criadas, por isso que mitos e lendas são criados, por isso que a gente não fica quieto num lugar, a gente explora, viaja, né? Isso é uma necessidade da humanidade, né? Tendo em vista ela como um bloco coeso, né? E não como sociedades separadas, beleza? Criação de novas tecnologias. Fazer uma exploração espacial exige tecnologia de ponta. E para que isso dê certo, são necessárias criar novas tecnologias, né? Tecnologias desde as mais simples, como por exemplo, como cultivar alimento no espaço ou como manter esse alimento viável no espaço, a coisas mais complexas, né? Como motores mais fortes, como um sistema magnético eficaz, que é, por exemplo, a questão do marca-passo, né? Então, assim, fazer exploração espacial exige nova tecnologia. E essas tecnologias vêm para a gente, como por exemplo a câmera do nosso smartphone, né, que é uma obra criada durante a exploração espacial. Soberania nacional. Por quê? Um país que consegue explorar o espaço demonstra que ele tem uma soberania nacional tão forte, ele é um país tão forte entre si, né, coeso, que ele consegue comandar o território dele e explorar um outro território, né? É, nós não temos aí como explorar territórios na Terra, porque tudo que está na Terra já foi demarcado, né? E se um país invadiu o território do outro, né? Problema, guerra, não é legal. Então, ninguém quer isso, na verdade. Então, vamos explorar um lugar que ainda é de ninguém, entre aspas, né? O espaço, até então, dá para tentar explorar.
Claro que assim, tem leis que regem isso, eu vou falar disso depois, mas até então é um motivo. Exploração de matérias-primas extraterrestres, né? Até então, a gente não conseguiu encontrar ainda um planeta, uma lua, um asteroide, um corpo celestial, celestial não, né? Um corpo celeste que consiga, que tenha matéria-prima para que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, minério de ferro. A gente não viu ainda um corpo celeste que tenha bastante minério de ferro, que vale a pena a gente sair da Terra e buscar aquele minério de ferro lá. Né? Não encontramos isso ainda, mas se um dia isso vier a acontecer, muito provavelmente, nós teremos aí uma situação de corrida espacial para chegar a esse corpo celeste, para conseguir pegar essa matéria-prima e, com certeza, fazer dinheiro com ela aqui na Terra, né? Transformar ela em mercadoria. Igualdade entre povos. Esse é um termo que eu até coloquei entre aspas, que ele é bem confuso, né? As pessoas que trabalham com, né, comentam sobre a exploração espacial, cientistas, astrônomos, jornalistas, já falaram dessa igualdade entre povos. Por quê? Se nós pegarmos uma pessoa aqui na Terra, se ela sai do país dela e vai para outro país, ela é tida como estrangeira, né? Por quê? Porque ela é tida como estrangeira? Porque ela tem a questão da identidade nacional, né? Mesmo países que falam a mesma língua, como por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra falam inglês, ou como Brasil e Portugal falam português, os dois países. Claro que é um pouco diferente o idioma, né? Mas ainda assim é o inglês Estados Unidos e Inglaterra, e é o português entre Brasil e Portugal. Mas nós ainda seríamos estrangeiros lá em Portugal, né? Porque nós temos a questão de identidade nacional. Nós somos brasileiros, né? Enfim, quando a gente pega diversas pessoas do planeta Terra e leva para um outro lugar no espaço, para um outro planeta, para uma lua que seja, nós estamos levando essas pessoas como um grupo coeso. Então, nós estamos levando eles como moradores do planeta Terra, como pessoas terráqueas, né? Como terráqueos. Agora, essa é a identidade que permanece entre elas. Portanto, é o que permanece, o que cria a questão de igualdade entre elas, né? Elas são um grupo coeso. A nacionalidade delas pouco importa, porque ali elas se mantêm como um grupo coeso. Como eu disse, é um termo confuso, porque não aconteceu isso ainda, né? A gente não tem uma base no outro planeta, a gente não encontrou vida no outro planeta para ter essa diferença. Mas é uma hipótese que o pessoal usa para justificar a exploração espacial. E a mais temida de todas, fim da vida na Terra. Nós sabemos que o sistema capitalista no qual a gente vive, ele é exploratório, né? Ele quer explorar para ter lucro, beleza? E ele não tem respeitado e provavelmente continuará não respeitando os limites ecológicos que a Terra tem. Né? A Terra não tem como você explorar ela à torta e à direito, tem um certo limite que você não pode passar. E o capitalismo não respeita isso, né? Já que é o modo de produção dele e é feito dessa maneira. Agora, ou a gente muda isso, ou a gente está fadado a morrer, a ter uma extinção da nossa sociedade, da nossa espécie e talvez até da vida como um todo na Terra. Beleza? Então, é uma possível causa de fim da vida na Terra, como também pode ser uma causa nada a ver com a gente, como um asteroide, né? Um meteoro, ou sei lá, o próprio Sol explodir, coisa assim, que foge ao nosso controle, né? Mas, tendo explorado já o espaço, tendo se mantido em outro local no espaço, significa que a nossa espécie vai prosperar, né? Enfim. E isso, gente, não é de hoje, né? Essa questão de explorar o espaço vem desde a Grécia Antiga, desde antes da Grécia Antiga, de outros povos, né, como os povos aqui do Brasil, os povos originários, e ela repercute na nossa cultura pop, né, na nossa cultura como um todo. E aqui eu trouxe um exemplo da primeira ficção científica escrita, que foi a de 1965, com o título Da Terra à Lua. Né? Na verdade, são vários livros dessa temática, mas essa daqui é o primeiro. Inclusive, essa imagem aqui é o lançamento de um foguete por um canhão. Enfim. E, em 1902, foi feito o primeiro filme sobre uma viagem espacial, que é um filme francês chamado, né, com o nome traduzido, Viagem à Lua. Tá? Essa imagem aqui é bem famosa, talvez vocês já tenham visto. E, inclusive, olha só, foi antes da Primeira Guerra, isso, né? Então, é uma coisa interessante aí a se pensar. Essa corrida espacial, ela não aconteceu do nada, né? Já era algo que estava ali, latente, né? Mas depois das guerras, a Primeira, a Segunda e Guerra Fria, foi algo que, né, veio à tona. E hoje, no século XXI, esse tema ainda é presente na nossa cultura pop, né? Então nós temos filmes como Avatar, Perdido em Marte, Interestelar e uma animação como Wall-E,
sendo mostrados uma vida em que a exploração planetária seja viável, né? Desde um momento em que a Terra ela é inóspita, como o Wall-E, ao momento em que nós temos explorado outro planeta para conseguir matéria-prima, como em Avatar, né? São filmes bem interessantes, pelo menos eu sou muito fã de ficção científica, eu acabo assistindo eles, né? Enfim. Mas agora vamos falar de astropolítica, né? O que é astropolítica? A astropolítica é as questões políticas, ou também chamada de direito espacial, quando a gente fala do que um país pode fazer ou não no espaço sideral, né? E aí essas questões de astropolítica vai debater temas como segurança, militarização, diplomacia, que são temas de geopolítica, né? Nós temos isso já aqui na Terra, mas a gente tem que pensar como isso será feito, né, quando a gente conseguir conquistar outros corpos celestes. E ela é pautada em alguns pontos, né, que são esses 5 aqui. O Tratado do Espaço Exterior, ou também chamado de Tratado Sideral, do Espaço Sideral, que foi em 1967, o Acordo sobre Resgate de Astronautas, o Retorno dos Astronautas e o Retorno de Objetos lançados no Espaço Sideral, também do mesmo ano, Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, inclusive essa daqui foi criada porque materiais de um satélite, se não me engano, da União Soviética caiu no Canadá. E daí, de quem que é a culpa? Quem que tem que pagar por isso? E aí teve que criar isso, né? Convenção sobre o registro de objetos lançados no espaço sideral, então, por exemplo, satélite de comunicação, de geoposicionamento, tem tudo que ser bem registrado. Tratado da Lua, né, de como chegar, como explorar essas regiões. E Tratado de banimento de testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço exterior e sob as águas. Espaço exterior, no caso aqui, seria o espaço sideral, né? Então, são esses em branco aqui e esse mais novo, são os tratados que delimitam, né, essa questão de astropolítica. E todos eles são referenciados à Organização das Nações Unidas, né, à ONU, tudo bem? Se algum país fugir desses tratados, né, desses acordos, ele sofre sanções segundo a ONU, tá? E daí vamos falar então do ressurgimento da corrida espacial. Ela nunca esteve morta, vamos colocar assim, né? Os países como um todo, China, Estados Unidos, Israel, Rússia, eles sempre batalharam entre si para tentar mandar satélites, para tentar conquistar os espaços exteriores, né? Mas uma coisa ficou mais, essa questão ficou mais evidente como um ressurgimento mesmo, né? E uma das pessoas responsáveis por isso, na verdade são 3 pessoas, foram 3 bilionários, né? O primeiro deles é o Elon Musk, tá? Ele é um dos maiores bilionários do mundo. Hoje que eu estou gravando a minha aula, ele é o segundo homem mais rico do mundo, mas ele já foi o primeiro, tá? Ele é dono da SpaceX e da Tesla, tá? Que são 2 empresas aí. A SpaceX é o que vai importar pra gente agora, mas da Tesla são os carros elétricos, né? E baterias, etc. E ele ganhou uma notoriedade quando ele fez o lançamento do Roadster, né? Não nem sei se pronuncia assim, vamos fingir. Que é um carro eletrônico, que é esse daqui, tá? Elétrico, na verdade. E esse aqui é um manequim. E ele lançou ele no espaço. Tipo, o lançamento do carro foi no espaço. Ele mostrou pro mundo no espaço. E ele fez isso porque esse carro serviu como carga teste pro Falcon Heavy, que é esse foguete aqui. Por quê? Porque o Falcon Heavy ele fez uma viagem de ida e volta. É a primeira vez na história em que um foguete sai e volta, né? Antigamente o foguete ele só ia, ele se despedaçava e só uma partezinha ficava lá no espaço. Depois ele voltava, mas ele não voltava intacto inteiro. Não, ele voltava e né, explodia no chão. Esse não, esse foi e voltou. E ele voltou do jeito que ele foi, nesse posicionamento aqui, nessa plataforma aqui, né? Claro que ele é menor escala, né? Ele não é gigantesco, mas ainda assim ele tinha uma carga, que é esse carro aqui, e esse carro foi lançado lá no espaço e está lá até agora, vai ficar lá. Mas foi uma jogada de marketing muito interessante do Elon Musk. E ele fez com que acelerasse, né, essa corrida espacial e outros bilionários que foram atrás. O segundo que foi atrás, opa, eu dei um spoiler, tem um segundo, mas vamos falar na questão da astropolítica. Por quê? Lembra que eu falei da astropolítica? Agora, olha que interessante. É a SpaceX quer criar novas leis para eventual colonização de Marte. Esse é um dos objetivos da SpaceX, né, do Elon Musk. E eu queria ler com vocês esses 2 parágrafos aqui, tá? Uma cláusula quase escondida no meio de todo o juridiquês se destaca, né?
leis de governança. Esse trecho diz que os usuários do serviço da SpaceX têm que concordar em seguir as leis da Califórnia, estado americano onde a empresa é baseada, e que essas leis serão utilizadas em casos de crimes ou disputas judiciais. Mas isso só se aplica quando os serviços são prestados na Terra e na Lua, onde a empresa também tem projetos. No planeta vermelho, a coisa é diferente. Um dos objetivos da SpaceX é a colonização de Marte. Eu vou falar disso mais à frente, tá? Mas pensem nisso. Para serviços prestados em Marte ou em trânsito para Marte via nave estelar ou outra espaçonave de colonização, as partes reconhecem Marte como um planeta livre e concordam que nenhum governo baseado na Terra tem autoridade ou soberania sobre as atividades marcianas, diz o texto. Nesse contexto, disputas em uma eventual colônia marciana seriam resolvidas de acordo com os princípios de autogoverno estabelecidos de boa fé. Na prática, isso significa que as leis da Terra não teriam efeito em outro planeta e a população e assentamentos marcianos teria seu governo próprio, né? Isso, gente, é meio problemático, porque assim, quem que levou as pessoas a Marte, né? Quem que montou essa colônia, esses assentamentos a Marte? Quem tenta fazer isso, tem essa vontade, nessa direção, é a SpaceX, que tem as suas leis próprias, o seu modo de governar próprio. É uma pessoa que é dona dela, né? Que é um bilionário. Então, assim, vejam que isso é uma questão de interesse puramente, né? Não é porque quer salvar a humanidade, não, é porque tem uma questão de poder envolvido, né? E como eu citei para vocês, quando a SpaceX fez aquele lançamento que eu falei do carro, né, no espaço, outros bilionários aí, principalmente esse e o próximo, ficaram bem, opa, vamos lá, né? Esse cara aqui é o Jeff Bezos, que é o fundador e o CEO da Amazon, o antigo CEO da Amazon. Ele é tido como atualmente o homem mais rico do mundo, né? Mas isso muda às vezes de acordo com a bolsa, né, de valores, etc. E ele é dono da Blue Origin, que é uma empresa de exploração espacial. E um outro bilionário, que não é assim, é tudo bilionário, né? E ter US$ 1 bilhão, no caso dessas pessoas, já é muito dinheiro. Mas é uma discrepância. O Jeff Bezos tem, tipo assim, US$ 200 bilhões. Esse cara aqui, o Richard Branson, ele é um bilionário britânico e ele tem coisa de US$ 4 bilhões, sabe? Então, assim, é muito dinheiro? Com certeza. US$ 1 bilhão já é muita coisa, né? Mas, se a gente comparar, eles têm ali uma diferença muito grande entre eles, né? Mas, enfim. E ele é dono da Virgin Galactic, que também é uma empresa de exploração espacial. Esses três são o que tem um tripé em formação de tecnologia e fomento para explorar o espaço. Né? E aí eles foram criados juntos, assim, basicamente. Né? Em 2002 foi criada a SpaceX com foco em colonização em Marte, como eu falei para vocês, criar uma colônia lá, criar um assentamento lá. A Blue Origin foi a primeira, que foi criada em 2000, né? E o foco deles, na verdade, é turismo à Lua, mas isso a gente está vendo que pode mudar com os anos. E a Virgin Galactic também foi criada nos anos 2000, mas foi em 2004, e também tem interesse em voos suborbitais turísticos, né? Que seria algo mais turístico, como a Blue Origin, beleza? Então a SpaceX ela meio que se destaca aqui, ela é meio diferente das três. Mas como que tem acontecido agora, né? É, Isso está relacionado fortemente ao turismo espacial, porque até agora a gente não conseguiu colonizar Marte, né? O Jeff Bezos e o Richard Branson, eles estão focados mais em turismo e eles é o que por enquanto tem tido um pouco mais de sucesso, né? Richard Branson, então, ele foi ao espaço em um voo suborbital nesse ano de 2021, no dia 12/7, e o Jeff Bezos foi no dia 20/7, ou seja, essa semana que eu estou gravando minha aula. Né? Então, como vocês podem observar aí, eles têm um interesse muito latente e esses voos que foram feitos não têm relação nenhuma com a NASA, que deixe bem claro isso. Né? É uma relação puramente de empresa privada. Eles estão seguindo os interesses deles. Tudo bem? Essa daqui é uma imagem do Richard Branson, esse aqui é o Jeff Bezos, esse aqui é a nave em que o Jeff Bezos foi. Tá? Essa daqui é a cabine que ele estava, porque é uma cabine turística, vamos colocar assim, né? Inclusive, deu briga isso, né? Porque essa daqui é um post da Blue Origin,
que ela faz um comparativo entre a Blue Origin e a Virgin Galactic, que é a empresa do Richard, né? E se vocês for lerem aqui, são assim, tipo, quantos voos sucedidos tiveram, né? Zona de camada de ozônio de impactos, enfim, janelas, tipo, olha só as coisas que eles querem diferenciar. Janelas. Grandes janelas no espaço, pequenas janelas, tamanho de avião, sabe? Então, assim, essa linha de Kármán é uma linha de distância da superfície terrestre, né, do nível do mar. Né? A partir dessa linha é tido como espaço sideral. Abaixo dessa linha não é tido, né? Que seria então 100 km. Então a Blue Origin conseguiu passar, que foi o último voo que eu falei, do dia 20. A Virgin Galactic não teve. Então, assim, são minúcias. Estão vendo? São minúcias de uma guerra, uma corrida mesmo, para ver quem vai mais longe, quem consegue fazer melhor, né? E como eu falei, o Jeff Bezos e o Richard Branson é o que estão nessa situação. O SpaceX tem um outro objetivo, né? Que ainda não foi atingido, mas segundo o Elon Musk, entrevistas que ele já deu anteriormente, ele tem como objetivo começar uma exploração, aliás, uma colonização de Marte em 2030 e já ter 1 milhão de pessoas em 2050, né? Então, assim, a exploração de Marte tem que seguir um ciclo, porque ela tem que ser feita de 2 anos, dado o espaçamento de translação entre os planetas, entre Terra e Marte, né, que diminui a distância entre os planetas, enfim. Né, então já tem todo um planejamento, tem todo um calendário. E o Jeff Bezos ele fez essa viagem e ele disse o seguinte numa entrevista ao chegar à Terra. Né, quero agradecer a cada um dos empregados e clientes da Amazon porque vocês pagaram por tudo isso. Né? Ou seja, tipo, a minha empresa que eu construí e tudo mais, que faz um serviço, né? Ela foi o que me possibilitou a viajar ao espaço. Mas olha só a situação dos trabalhadores dessa empresa. Com horários de trabalho excessivos, funcionários da Amazon urinam em garrafas. Né? A Amazon, gente, ela tem diversas problemáticas de exploração trabalhista e de vários processos trabalhistas por conta disso, porque ela não paga os seus empresários. Então veja bem, quer resolver um problema da humanidade mesmo explorando o espaço ou isso está atendendo a direitos pessoais? Porque assim, nós temos problemas da humanidade que já poderiam ter sido resolvidos com, vou colocar aqui o termo boa vontade, né? Boa fé, mas assim, seria uma outra questão, um pouco mais bem fundamentada, né? De justiça mesmo, de equidade. Mas não estão sendo resolvidos por conta de egocentrismo, egoísmo, ambição, né? Mas e o Brasil? Onde que está o Brasil nessa história toda de exploração espacial, de corrida, etc. Enfim, o Brasil ele tem o centro de lançamento de Alcântara, também chamado de base de Alcântara, que é essa daqui. Ele já fez lançamento de satélites, ele faz lançamento de satélites desde 1990, né? E inclusive é uma região privilegiada geograficamente falando, porque ela está perto da linha do Equador, então necessita de menos combustível para chegar ao espaço, né? E a base também é na região do Maranhão é privilegiada, enfim, é uma ótima região. Mas olha só essa reportagem desse ano. O governo entrega exploração da base de Alcântara para empresas dos Estados Unidos e Canadá. Eu nem coloquei o nome das empresas, mas a SpaceX está no meio aqui, inclusive, tá? A Força Aérea Brasileira anunciou que 4 companhias estrangeiras serão responsáveis pela operação de lançamento de foguetes. Ou seja, a soberania nacional ficou com Deus, né? Eles não a questão aqui não é ter uma soberania nacional. Segundo o governo que permitiu, né, esse governo aqui, que a gente sabe muito bem qual é, ele permitiu a venda, né, da base. Não a venda, porque não foi bem uma venda, mas foi como um acordão, pode-se dizer assim. Uma terceirização de serviço, talvez. Mas, enfim, foi permitido por conta do governo, então não é uma situação de soberania nacional, muito pelo contrário, é uma situação de subordinação. Né? E isso daqui não acontece só no Brasil, não. Eu coloquei o Brasil como exemplo, mas outros países subdesenvolvidos e ou tidos como em desenvolvimento, como todos os países da América Latina, países da África, muitos países da Ásia, né? Então fugiu da Europa, fugiu da Europa e da América do Norte, não tem soberania nacional nesse quesito exploração espacial. Né? Alguns países batem de frente com países europeus e países da América do Norte, como por exemplo a China, a Rússia, Israel, a Índia, mas o foco mesmo está sendo esses dois aí, beleza? Tanto Europa quanto América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá.
Estados Unidos encabeçando a situação aí, beleza? Enfim, pessoal, é isso. Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês. É um tema que dá para abordar muita coisa. Inclusive, eu vou deixar aqui um link da Semana Inter que a gente fez ano passado no cursinho, tá? A gente transmitiu pelo YouTube. Então, se você já não é inscrito no canal do YouTube, vá lá no canal, se inscreva, tá? Eu vou deixar o link. E é uma aula que eu dei em conjunto, né? Com outros dois professores do cursinho, a Júlia e o Alisson, né? E a gente falou um pouco sobre essas questões de colonização de Marte. Foi o nosso foco ali, tá? Mas a gente também falou de alguns temas pormenores. No caso, o meu tema foi um tema muito de biologia, que eu nem abordei aqui sobre exploração espacial, enfim, a gente nem falou disso aqui, né? Mas se vocês tiverem interesse, é uma aula de 1h30, tá? Até tem respondendo perguntas, né, das pessoas que assistiram a aula ao vivo. E é isso. Qualquer dúvida, é só mandar pra gente. A gente muito provavelmente vai fazer uma semana Inter esse ano de novo, né, com outro tema. Então já fica aí o convite bem antecipado. Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.